Olá pessoal, tudo tranquilo? Muita saudade das nossas sextas. Logo logo a gente tá retornando aí, né? Me perguntaram esses dias assim, por que eu não ponho a minha carinha ali? Bom, eu vou começar citando alguns motivos, né? O motivo, por exemplo, eu tô cabeludo, porque eu não consegui um barbeiro que cortasse meu cabelo. Porque aqui eu corto em barbeiro, não em cabeleireiro, é diferente, né? Segundo, eu tô barbudo, né? Hoje mesmo ali você pediu para fazer, nós vamos fazer. Ela pediu, não pediu, né? Ela mandou, vou fazer. E em terceiro, que eu estou tentando achar um quadradinho naquele que a gente aparece ali, sabe? Que seja maior um pouco. Porque o que está acontecendo nessa quarentena? Comida, comida e comida. Mas vamos lá. Tá? A gente então vai trabalhar com sistemas lineares e questionam: é importante esse assunto? É muito importante. Né? Para Enem, as questões são do estilo, né? Eles dão uma história em cima daquela historinha, eles então eles vão, tu vai criar as equações e resolvê-las. Na questão de URGS e Santa Catarina também pode acontecer isso, mas também pode acontecer a questão da discussão, né? Discussão do sistema linear. Ele é possível, ele é impossível, ele é determinado, ele é indeterminado. Então a gente vai trabalhando aos poucos aqui nos exemplos e exercícios que seguem. Então, aqui nesta questão usaremos o processo de adição. Lembre que o processo de adição ele é muito interessante quando a gente tem duas equações, duas incógnitas, e o nosso objetivo no processo de adição é que uma das incógnitas, x ou y, tem que ter iguais valores com sinais contrários. E é o caso que nós já temos, né? Não precisamos fazer transformação nenhuma. Então aqui nós vamos simplesmente somar a equação 1 com a 2 e chegaremos em x igual a 3. Para encontrar o y, é necessário que você substitua em qualquer uma das equações. Escolha a primeira ou a segunda. Escolhido então aqui a primeira, o x é 3, isolamos o y e chegamos em 5. Sempre é interessante, né, porque às vezes pode ter num caminho da questão, a gente deslizou num sinal e tal. Então vocês verificarem se tudo está correto, peguem esses dois valores e substituam nas equações. Na equação 1 tem que dar 8 e na equação 2 tem que dar 1. Se deu? Deu certo? Deu tudo certinho? Então beleza, estamos com as respostas corretas. Aqui já temos então 3 equações e 3 incógnitas. E só que a gente tem um detalhezinho, gente. Olhem bem a equação 1 e a 2. Ela não é parecida com o exercício anterior? É parecido, né? Porque daí tu tem só x e y nessas duas equações. Então seria interessante elas terem x ou y, no caso o x fica mais fácil, sinais contrários com valores iguais. Então se nós multiplicarmos a equação de número 2 por menos 2, o que a gente encontrou? Olha aqui, menos 2x, menos 4y e mais 6. Cortando os valores de x, chegaremos então em y igual a menos 5. Substituindo este valor em qualquer uma das equações, vamos encontrar o valor do x, não é verdade? Encontramos então x igual a 7, substituindo na equação de número 1. Para encontrar o z, notem que o z está apenas na equação de número 3. Então temos que substituir o y igual a menos 5 nesta equação. Substituindo com cuidado com a questão dos sinais, chegaremos em z igual a menos 18. Bom, aqui a gente tem, né, coloca ali uma se a terna de ordenadas A, B e C satisfazem a equação, fulana, papapá, papapá. Bom, nosso objetivo é achar a terna. Essa terna é o A, o B e o C. Mas quem é o A? É o X. Quem é o B? É o Y. E quem é o C? É o Z. Então é achar X, Y e Z somados. Então vamos lá? O que a gente tem ali? Podemos então enxergar que se fizermos a equação número 1 menos a equação de número 2, mas por que menos? Olha ali, gente, ó, 1 menos a 2. O que a gente encontra então? A gente encontra x menos z, porque a gente eliminou o y, x menos z. Né? E vamos chamar isso aí de equação de número 4. Tá? Vamos chamar isso aí de equação de número 4. Beleza. O que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com a 4
e com a 3. Por quê? Porque a 4 e a 3 tem x e z. Notem, olha ali, 4 e a equação 3. Equação 3 e equação 4. Cancelamos o z, achamos o x igual a 0. Notem que a gente achou apenas o x. Mas o nosso objetivo é encontrar a soma do x com y com z. Mas quanto que dá y mais z? Quanto que vale a soma do y mais z? Não vale 1? Então não precisa ficar encontrando o y, encontrando o z e depois achar a soma deles. Basta então encontrar uma das incógnitas, que no caso foi o x, e depois somar, no caso, y mais z, que a gente sabe que é 1. Então, no final das contas, esse somatório todo resultou em 1. É uma questão legal, mas é uma questão que tu poderia ir por outro caminho também. Achar individualmente cada um dos valores para o x, um valor para o y e um valorzinho para o z. Gente, eu estava finalizando esta tela e aí toca o telefone. Era quem? O Ministério da Saúde perguntando se eu estou bem. Sério? Me ligaram? Eu estou bem. E vocês estão bem? Ah, que bom. Não, sério mesmo, me ligaram agora há pouco, bem no meio dela. Eu estava finalizando essa tela aí. Mas vamos voltar então ao assunto. Então aqui, gente, ele está falando que o x, o y e o z daquele sisteminha ali de baixo, ele vale 1, 2, 3. Então vocês têm que substituir esses valores naquele sistema. O que vai acontecer agora? Nós vamos ficar com duas equações, duas incógnitas e exatamente as incógnitas que nós queremos encontrar. O que nós podemos fazer aqui, né? É um sistema, vocês podem sair pelo caminho que vocês optarem. Mas o caminho legal aqui seria multiplicar a equação número 2 por negativo 2. Quando nós multiplicarmos, fica menos 2a, menos 4b e menos 4. Fazendo o cálculo, o b é menos 2. De posse do b, substituímos em qualquer uma das duas equações para podermos achar o valor do a. Pegamos então aqui a primeira equação, 2a mais 3b igual a menos 2, substituímos o b menos 2 e encontramos no final o a igual a 2. Aqui está pedindo para resolvermos essa questão por um processo de substituição e vocês, repito, podem optar pela maneira que quiser. Inclusive, daqui um pouco mais, nós vamos ter uma outra forma de resolver esse sistema, né? Bom, mas vamos lá. Como é que a gente vai fazer por substituição? Vamos isolar o x na primeira equação. Olha bem, fica bem tranquilo, né? X igual a 5 menos 3y e menos 2z. Pegamos esse x e substituímos nas duas próximas equações. Olha como é que vai ficar. Na equação 2, substituindo x por 5 menos 3y menos 2z, né? E na equação 3, mesmíssima coisa. E agora notem o que ficou lá no final de cada uma delas, que eu chamei de 1 e chamei de 2. Duas equações e duas incógnitas. Não dá para a gente fazer o processo de adição, né? Multiplicamos a primeira equação por 2 negativo, né? Para tornar então 10y mais 2z igual a menos 4. Copiamos a segunda equação e encontramos z igual a 3. Vocês sabem que agora substituímos z igual a 3 em qualquer uma dessas duas equações e encontramos o y. Peguei a equação de número 1, né? Equação de número 1. E aí substituí. Beleza, encontrei y igual a menos 1. Poderia ter pegado a 2 também, sem problema nenhum. Agora, eu vou pegar esses dois valores, o z igual a 3 e o y igual a menos 1, e substituir na terceira equação. Ou na primeira ou na segunda, vocês podem escolher onde quiser, né? Aqui eu fiz a substituição na primeira equação. Peguei a primeira equação, x mais 3y mais 2z igual a 5. Não sei o valor do x, sei que o valor do y vale menos 1 e sei que o valor do z vale 3. Portanto, no final, o x vale 2. Então, encontramos essas soluções. Aí, de novo, eu estou pedindo, tá? Encontrou a solução? Testa rapidamente nas equações e vê se na primeira dá 5, na segunda dá 12 e na terceira dá 10. Fechando isso? Correto. Vamos em frente. Então, aqui nós temos uma forma diferente, né, de resolvermos, então, certos sistemas, né? É um método que trabalha com determinantes, né? Então, o método de Cramer.
Então nós temos aqui a matriz principal, como a gente chama, né? É somente os coeficientes das incógnitas x, y e z nesta ordem. Depois nós vamos calcular o tal do dx, que é eliminando a coluna do x e colocando no lugar dela a coluna dos termos independentes. Depois o dy, eliminando a coluna do y e colocando no lugar dela a coluna dos termos independentes. E depois o dz, eliminando a coluna do z e colocando no lugar dela a coluna dos termos independentes. Feito tudo isto, é só depois nós calcularmos o x fazendo dx por d, o y dy por d e o z dz por d. Então nós temos aqui, ele questiona apenas um único valor, que é o z, e portanto nós podemos fazer o quê? Primeiro, vamos então construir o determinante principal. Olhem ali, gente, quem são os coeficientes na primeira equação? Na ordem, né? 1 e 1. E na segunda equação, 1, 2 e 3. E na terceira equação, 1, 4 e 9. Então, o que nós vamos fazer aqui? Regra de sarros, repetindo as duas primeiras colunas na direita. E no momento que a gente fizer a regra de sarros, lembrando que as diagonais da direita, o sinal permanece, e os da esquerda, o sinal fica invertido. Encontramos, então, um determinante igual a 2. Agora, lembre bem, nosso objetivo é achar o z. Para achar o z, eu vou, então, criar o tal do dz. Qual é que é o dz? Retira a coluna do z, 1, 13 e 9, e coloca a coluna dos termos independentes, 6, 14 e 16. Mesma coisa, sarros nele, encontramos menos 14. Se o objetivo é achar o z, é dz sobre d. dz é menos 14, o d é 2 e o nosso z, portanto, fica sendo menos 7. Então agora a gente vai trabalhar com a questão de discussão de sistemas lineares, né, do tipo 3×3. Então a primeira classificação que a gente tem é um sistema chamado possível e determinado. Ele só tem uma solução. E a gente reconhece que um sistema só tem uma solução quando o determinante principal, o determinante dos coeficientes, for diferente de zero. Tá, gente? Peguem bem essa regrinha. O sistema pode ser SPI, um sistema possível indeterminado com uma infinidade de soluções. Quando que a gente reconhece? Quando o determinante principal for igual a zero e todos os demais, o dx, o dy e o dz, também forem iguais a zero. E um sistema será impossível, né, que não possui solução, quando o determinante principal for igual a zero e um dos determinantes x ou y ou z for diferente de zero. Bom, daqui a um pouco nós vamos trabalhar com uma regrinha bem legal para quando for 2×2. Mas quando for 3×3, as regras são essas. Então, começando aqui, questão da URGS, ele dá um sistema 3×3 e ele diz que tem solução. Então, lembre bem, gente, ter solução não significa que ele é possível e determinado. Ele é possível, e possível tem SPD ou SPI. Então, a gente tem que cuidar bem isso aí. Então, o nosso primeiro passo, né? Nosso primeiro passo é calcular o determinante principal, né? Agora, notem o que está acontecendo aqui. Notem o que está acontecendo na coluna número 2 e na coluna de número 3. Eles têm sinais todos trocados. Gente, determinante é nulo. Sempre que eu tiver linhas iguais ou proporcionais, colunas iguais ou proporcionais, o determinante será nulo. Opa, vamos olhar a regrinha nossa lá em cima, vamos olhar aquele quadrinho na direita. Quando o determinante principal ele é zero e ele tem que ter solução, então já sabemos que ele tem que ser SPI. Tá? Então todos os nossos dx, dy e dz têm que ser iguais a zero. Agora, vamos começar com o dx então, porque o nosso objetivo é encontrar a letra A. Vamos lá então. Quando nós fizermos o dx, vocês vão notar que a regra de sarros, né? Vocês vão notar que no final vai dar 0 igual a zero. Opa! E o A? O A sumiu. O A não apareceu no dx. Então vamos partir para o dy. Eliminamos a coluna do y, colocamos no seu lugar a coluna dos termos independentes 3, 1 e A.
E aí nós vamos calcular via sarros. E o que aconteceu agora? O A não sumiu. O A apareceu. E se ele apareceu, nós vamos calcular e encontramos para ele A igual a 5. Deu, gente. Encerrou a questão. Não precisamos ir além. Né? Por que tu já não foi direto no DY? Mas eu não sou mãe de Iná para saber que direto no DY eu acharia o A. Se eu soubesse, lógico que a gente iria. A gente fez primeiro o DX e viu que calculando o DX não adiantou nada, porque o A sumiu e o objetivo é encontrá-lo. E se acontecesse no DY também de sumir, a gente teria que fazer o DZ e assim a vida vai. Tá? Então tem que ser nessa ordem. Nessa ordem é uma bela questão, mas tem muito trabalho nesse quadrinho que está na direita que eu coloquei ali para vocês. De novo, né? Ele só questiona, gente, qual é a classificação? Então você sabe que o primeiríssimo passo é calcular o delta principal. Agora, talvez não é tão fácil enxergar, mas nós temos que falar. Se somarmos a linha 1 com a 2 dá a linha 3, esse determinante é nulo. Lembre, determinante nulo, o sistema então só poderá ser possível indeterminado ou impossível. Correto? Então a gente só pode ser a letra E ou a letra A, nenhuma mais. Bom, outra coisa, que para decisão de ser A ou E ou A, temos que calcular o dx. Vamos lá. O que aconteceu? Deu zero. O que aconteceu? Deu zero. O que aconteceu aqui no DZ? Deu zero. Mas como é que tu sabe que deu zero em todos? Gente, soma a linha 1 com a 2. Tá vendo? No DY, soma a linha 1 com a 2. No DZ, soma a linha 1 com a 2. Não está dando todo mundo zero? Então nós temos aí um sistema possível e indeterminado. Correto? Sistema possível e indeterminado. O que ele tem então? Infinitas soluções. Agora, nós temos uma dica para sistemas do tamanho 2×2. Olha como a regrinha é bem tranquila, né, gente? Vocês têm ali em cima o sistema e aqui embaixo vocês têm as 3 classificações. E é só pegar os coeficientes. Se vocês dividirem os coeficientes do x e os coeficientes do y e derem diferente, sistema SPD. Se eles derem iguais e iguais também a divisão dos termos independentes, SPI. E se essa divisão do x dos coeficientes do x e os coeficientes do y forem iguais, mas diferente dos termos independentes, o sistema é SI. Tu viu que a regrinha ela é bem tranquila? Então vamos usar agora nos exemplos que seguem. Tá aí. O que ele quer nessa questão? Que o sistema seja possível e indeterminado. Olha a segunda linha. Tem que dar todas as divisões iguais. Então vamos colocar ali 1/3, coeficiente do x 1, coeficiente do x 3, coeficiente do y 2, do y a, termo independente 18, termo independente 54. Tudo é igual. Qual é o nosso objetivo? É achar o A. Bom, gente, aí tu pega só a primeira e a segunda. No momento cruza e vocês vão chegar em A igual a 6. Tu viu como é bem simples, bem rápido, mas serve apenas para 2×2. Agora ele pediu um sistema possível e determinado. Olha ali como é que é a regrinha do determinado. Pegamos os coeficientes do x, dividimos. Pegamos os coeficientes do y, dividimos. E eles têm que ser o quê? Diferentes entre si. Então nós chegaremos que o m não poderá ser -4. Então aqui nós caímos agora no sistema homogêneo, né? Como é que eu identifico um sistema homogêneo? É quando eu tenho a coluna dos termos independentes for igual a zero. Beleza? Então identificou bem tranquilo, encontrou igual a zero a coluna dos termos independentes, o sistema é homogêneo. Sendo um sistema homogêneo, nós temos que lembrar que temos que calcular apenas o valor do determinante principal. E se ele for diferente de zero, o sistema será SPD, terá uma solução só, e essa solução vai se chamar solução trivial, solução 0 para x, 0 para y e 0 para z. Caso o determinante principal seja igual a zero, aí nós vamos ter o quê? Além dessa solução que eu citei, outras infinitas soluções, chamadas não triviais.
Então apenas calcule o delta, tá bom? Então pegamos esse exemplo, pegamos aqui o determinante principal, aplicamos a regra de Sarros, né? Ele não precisa nem chegar em resultado nenhum, tu identifica com muita clareza que ele vai ser diferente de zero, né? E se ele é diferente de zero, olha o que está lá em cima, significa que nós temos uma única solução nesse sistema, e a solução é bem clara, 0 para x, 0 para y e 0 para z. Então aqui também, né, uma questãozinha da URGS, um sistema homogêneo, e ele quer identificar alguma relação entre o sistema linear, fulano, com A e B reais, ele é determinado. Olha, determinado, olhem lá na direita, determinante diferente de zero. Tu já sabe que o determinante tem que ser diferente de zero, tá bom? Então tá, joia. Feito isso, determinante principal, regra de Sarros, os numerozinhos que nós vamos encontrar estão aqui. Lembrando, para a direita permanece com sinal, para a esquerda, as diagonaisinhas da esquerda, as flechinhas da esquerda, sinal trocado. Bom, feito isso, é só nós deixarmos alguma relação. Notem que ele quer o B isolado. Tudo bem, manda tudo para o outro lado. Pode dividir tudo por 3, né, gente? Divide tudo por 3 e tu tem que B mais A é diferente de 1. Mas como o nosso objetivo é o B vai ser diferente de menos A mais 1. Aqui outra de sistema homogêneo, mas um pouquinho diferente, porque ele pede a resposta, não a classificação, né? Então, mas mesmo assim, se nós fizéssemos, né, o delta, ele daria 0. Né? Por que ele daria 0? Porque existe uma proporcionalidade entre a linha 1 e a linha de número 3. Então, o determinante é nulo. Ah, sendo nulo, então nós vamos ter infinitas soluções. Como que a gente representa as infinitas soluções? Então, gente, notem, nas alternativas, nós temos todo mundo em função do x. Então, vocês têm que olhar das 3 equações, qual delas seria mais fácil para deixar em função da letra x? Né? A segunda, não é verdade? A segunda. Notem que eu peguei a segunda, comecei com ela. Isolei o valor do x, né? Isolei o valor do x, vamos isolar o valor do z, né? Isolei o valor do z, chegaremos em 2x terços. Pronto, a gente já sabe que o z é 2x terços positivo. Letra A, letra C e letra D. Bom, mas nós agora queremos o valor do y. E aí vocês vão, então, pegar qualquer uma das equações, a 1 ou a 3, e substituir z por 2x terços. Ó, peguei a primeira, e no lugar do z, lá no finalzinho, tá vendo? Troquei por 2x terços. E aí, desenvolvo um pouco mais, e o nosso objetivo é isolar o y. E aí vai me dar 14x nonos. Então é um pouquinho diferente essa questão, né? Ele quer a solução. Essas são as chamadas soluções não triviais, tá, gente? Por exemplo, se a gente der para o x igual a 1, tem uma solução. Se a gente der para o x na letra A igual a 2, tem outra solução. X igual a 10, tem outra solução. X igual a 0, tem a solução trivial. Então, quer dizer, é isso que significa as soluções triviais, a trivial e as não triviais. Então, aqui nós temos outra questão de um sistema homogêneo, e ele quer que esse sistema admita somente a solução trivial. Então, notem ali na direita, né, que somente a trivial é um sistema que possui uma única solução. E o determinante tem que ser diferente de zero. Então, é só a gente aplicar aqui a regra de Sarros, né, desenvolver corretamente as multiplicações, e isolarmos, então, o valor do A, e chegaremos que A é menos 2 terços. Olhe bem, tem A igual a menos 2 terços. Isso é para quem pega a classificação diferente, a classificação errada, né? E aí tu marca a letra D. Então preste muita atenção. O que o enunciado está te pedindo e o que eu vou na discussão do sistema utilizar. Certo, gente? Então, isso é sistemas. Pediria que vocês, claro, sempre, né, dessem uma bela de uma treinada, e os questionamentos que seguem aí tranquilo, tá? Então, nos plantões, nos horários alternativos, podem mandar aí que a gente vai desenvolver essas questões, essas dúvidas de vocês, tá bom? Espero que logo, logo a gente se encontre. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.